Estamos na campanha Eu Amo a Minha Igreja e temos falado sobre como Deus se encontra com a gente dentro de casa. Eu desafiei a igreja a buscar nas Escrituras um único milagre dentro do templo. Não existe em toda a Escritura nenhuma passagem que diga que houve algum milagre dentro do templo. Existe na sinagoga, você encontra milagre na porta do templo, lembra? Quando Pedro dá uma voz para o aleijado na porta formosa, tem milagre do lado, no tanque chamado de Betesda, o lado chamado leste do muro, você entra, aquela porta pertencia aos jordanianos na Guerra dos 6 Dias. Israel toma de volta a parte de Jerusalém, ali quando você entra à direita tem um tanque, era o tanque de Betesda, onde as ovelhas eram lavadas, ali o aleijado é curado, mas dentro do templo, não existe nenhum milagre, porque os milagres acontecem dentro de casa. Falamos sobre Jairo, que trouxe Jesus para dentro da sua casa, a sua filha estava morrendo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Nós falamos sobre 2 amigos, discípulos, que estão fugindo de Jerusalém. Jesus é crucificado na sexta, é sepultado, e eles fogem no domingo, antes de saberem da ressurreição, andam um caminho de 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros, com Jesus, sem perceber que é Jesus, e convidam Jesus para entrar dentro de casa, e ali Jesus se revela a eles dentro de casa. Nós, semana passada, falamos sobre uma mulher que é abençoada dentro de casa, é expulsa de casa, Agar, e que ela vai ser mãe bendita, também de 12 tribos, mas não as tribos da promessa, as tribos de Ismael, que dali nascem países como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Líbano, Argélia, Omã, todos eles são filhos, Jordânia, de Agar, descendente de Agar, que recebeu uma bênção dentro de casa, e a bênção, ela não pode ser retirada. Hoje eu quero entrar dentro de casa com vocês. Eu quero mostrar para vocês como é que Deus visita a gente. Diz assim a palavra de Deus, conversando com Deus, o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhais de Manre. Eu cito muito essa passagem porque é uma região muito próxima. Isso aqui é leste. Se você abrir o mapa, eu gosto muito, você já deve ter notado, de geografia, de história. Tem um lugar chamado Hebron, também é conhecido como Kiriat Arba. Kiriat é cidade. Kiriat Jearim, já leram essa no Novo Testamento? Cidade de Arba. Arba era um gigante, que quem venceu ele foi Caleb, nas guerras de conquista de Josué. Foi ali. A gente chama de Hebron. Quando você chega em Hebron, é uma grande colina, uma montanhazinha, você olha para baixo assim, e você vê o Mar Morto. O Mar Morto, que hoje é Mar Morto, onde deságua o Jordão, foi um lugar belíssimo. Pensa numa terra, assim, extremamente rica, uma terra onde tudo frutifica. Ali era a cidade de Sodoma e Gomorra. Eram cidades absolutamente abençoadas com a riqueza e a generosidade de Deus. Mas essas cidades ficaram tão ricas, mas tão ricas, que se esqueceram de Deus. Eles experimentavam tantos sabores deliciosos, que eles se esqueceram de Deus. E eles ultrapassaram todos os limites do pecado. Deus, ele coloca limite em pecado. Porque se o ser humano não tiver limite, ele se destrói. Ele acaba consigo mesmo. Ele bebe, não é só até tornar alcoólatra, até destruir a família, de toda a família e quem está perto. Ele come até explodir. O ser humano, ele nunca fica saciado de experiências, de delícia. Ele não fica. Que delícia, que delícia. Eu quero mais. Isso vai causando dependência. Aqui, a cidade de Sodoma era a cidade onde morava um sobrinho de Abraão. E Deus então sobe lá no topo da colina e diz: eu vou visitar meu amigo. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre.
quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Estava dentro de casa, era a casa dele. Na hora mais quente do dia, então, o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha, quando a Bíblia diz que o Senhor conta segredos àqueles que são íntimos, presta atenção, Deus não esconde de você. Deus não esconde de você. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Se você pega o contexto, isso aqui, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1, Deus aparece com 2 anjos. E aqui os anjos não estão vestidos de ouro, não estão brilhando como um bronze reluzente. Eles são pessoas tão comuns que eles estão apenas acompanhando. Esses 2 anjos vão para a cidade de Sodoma. Eles descem a colina de Hebrom e estão chegando lá onde hoje é o Mar Morto, mas naquele tempo era uma terra exuberante. E Deus fica com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda há destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Ele fala e Deus responde: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Olha como é que ele é insistente. Sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor: eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim, pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Olha, mas que insistente. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Vou fazer só mais um pedido aqui. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Falar com Deus é oração. Você não ora para o diabo. Pastor, faz uma oração aí para o diabo ir embora. Oração é uma palavra que você leva para Deus. A oração é uma conversa que você tem com o Pai. Oração, ensina-me a orar. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. A oração é um encontro. A oração, ela mexe com o mundo espiritual e afeta o mundo espiritual. Existe uma vocação para o homem para buscar a Deus. Quando Eclesiastes capítulo 3 fala da gente, diz que Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Eu e você, a gente vai buscar a Deus naturalmente. Pastor, mas e o ateu? O ateu tem Deus, e o Deus dele é Ele mesmo. Ele entende que o mundo gira em torno dele. Quando a gente fala sobre religiosidade, essa busca do ser humano para tentar encontrar com Deus. Mas o evangelho é o contrário. É Deus vindo encontrar com o ser humano. Deus, ele se fez carne, Ele habitou entre nós. É isso que Jesus fez. E aqui Deus faz isso.
ele vai se encontrar com Abraão. Existe um princípio sacerdotal aqui. É o princípio da intercessão. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão, ela tem um papel de construir ou trazer sobre aquele que é vulnerável, aquele que não pode, aquele que está distante, o que está doente, está no UTI, está dentro de casa, está sofrendo, você traz o poder de Deus para ele. A intercessão é encontro. O princípio sacerdotal enfrenta acusações. Olha, Sodoma e Gomorra, eles extrapolaram tudo aquilo que você acha que é pecado. Eles foram muito criativos na iniquidade. Eles se afastaram tanto de mim. Acabou para eles. Existe aqui uma sentença. Já ouviu falar em passado e julgado? O tribunal já resolveu. As instâncias que você podia recorrer, elas já disseram não, está condenado, condenado. O Tribunal Superior disse chega. Aí a intercessão, ela provoca uma mudança. Deus diz, o pecado subiu, eu vou descer e vou acabar com aquilo. E aí Abraão, ele entra na frente. A intercessão funciona como alguém que advoga diante de um árbitro, diante de um juiz. Espera aí, é o VAR, vamos ver o VAR. Vamos olhar o VAR, quem conhece futebol sabe o que é VAR. Vamos conferir se foi isso mesmo. E se você estiver errado? Abraão diz, Deus, pensa aqui comigo. E se tiverem 50 justos? E 45, e 40, e 30, e 20, e 10 justos? O Deus, o juiz, o Senhor não erra no seu juízo. E Deus vai abrindo mão do juízo para exercer algo chamado misericórdia. Tem muita gente que está viva hoje aqui, porque a própria mãe, sua mãe orou por você, seu pai orou por você. Tem muita gente que extrapolou, tem muita gente que já teve a ponto de morrer, de jogar a vida fora. Teve muita gente que estava dentro de cativeiro, aprisionado, que teve um tio, uma tia. Existe um homem, eu não era crente, e ele era meu vizinho crente. Nós não nos falávamos muito, nós éramos cordiais, mas ele sabia que eu não tinha o Senhor, e ele era crente. Eu era recém-casado, e logo depois assim a gente se converteu. Depois de alguns anos eu reencontrei, eu falei, rapaz, tive um encontro com Jesus, minha vida, ela tomou um rumo assim, uma direção de felicidade, de alegria, de paz, de sossego. Ele falou para mim, Lobo, eu ficava de joelhos, com as mãos levantadas, orando por você. O nome dele é Marcos Cury Barreto. Eu quero citar o nome dele para a memória dele diante do Senhor. Esse homem, ele é um servo do Senhor, um homem de Deus, que não falava comigo, porque eu não abria a porta para ele, mas ele levantava a mão e intercedia por mim. A intercessão, ela enfrenta acusações contra o povo de Deus. Não desista do seu filho, da sua filha. Não desista daqueles que você ama. Tem gente que só está viva ainda hoje, porque você está orando. A intercessão, muito mais do que um princípio sacerdotal, a intercessão produz um princípio de proteção. Procurei entre eles um homem, um ser humano, que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim. A intercessão é como se você levantasse uma muralha. Você tem muro, a tua casa tem muro, o teu prédio, o teu condomínio tem muro, tua empresa tem muro, nem que seja, às vezes o muro não é físico não, o muro é virtual, o muro é eletrônico, barreira eletrônica. Você coloca na tua casa assim uma cerca elétrica, você protege com câmera, você protege com guarda, você bota um sentinela. Vocês já viram que a igreja tem todos os cultos de segurança? Isso é muro. A intercessão funciona como um elemento de defesa, como uma arquitetura, assim, é uma fortaleza. Isso que é intercessão. Eu busquei um que levantasse um muro, um que se pudesse na brecha, sabe o buraco?
a fissura é quando você dá chance. Tinha um rei romano, o nome dele era Constantino. Roma estava sendo saqueada pelos chamados povos bárbaros, as tribos germânicas, os visigodos, os lombardos. Gente, eles roubavam Roma, a riqueza que Roma havia colecionado durante séculos de poder. O que esse rei faz? Constantino vai lá para a região da Anatólia, a gente chama de Turquia, e constrói Constantinopla. Ali ele levanta uma muralha, ninguém conseguia atacar. Ele levanta uma muralha em volta de Bósforo. Gente, aí um muçulmano chamado Maomé II fala assim: vou tomar isso aí, eu vou tomar para mim essa cidade. E ele começa a atacar, ele faz um cerco tão violento, ele envenena as águas, a cidade não cai. Até que uma turma de genoveses, que eram contratados para defender a cidade, deixaram uma brecha no muro. Os canhões não derrubaram. A artilharia com fogo pesado não derrubou. O engasgamento dos suprimentos não derrotou. Mas uma brecha permitiu a infiltração. É um cavalo de Troia. É assim, é uma porta que você abre na tua defesa. Deus está dizendo: eu estou buscando uma pessoa que interceda em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles, e consumirei o meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Palavra do soberano. Sabe o que Deus falou? Já leu o Apocalipse? Já leu esse livro? O livro do Apocalipse, não tenha medo dele não. Ele fala assim: se prepare para você se encontrar com o teu Criador. Existe um vencedor naquele livro, chama-se Jesus Cristo. Em todo o tempo o livro ele gira em torno da vitória do Cordeiro. Nos evangelhos, Jesus morre. No Apocalipse, ele é vencedor, ele cavalga como um guerreiro para vencer. É assim que Jesus aparece. E aí Deus vai dando avisos, ele manda 7 anjos, eles abrem 7 juízos selados. É como se Deus mandasse para você um WhatsApp, naquele tempo era carta. Ele mandava um pergaminho selado, você abria, você está tem pecado, o pecado gera morte. Está vendo o que vai acontecer? Aí você não dá bola. Ele manda um segundo anjo, um terceiro, um quarto, um quinto, 7 anjos. O povo não entende. Aí ele manda mais 7 anjos tocando corneta. São as 7 trombetas. Ou seja, ele começa a gritar, dá alarme. Ele soa o alarme, o povo não entende. Gente, no capítulo 18, Deus é uma taça que é derramada por um anjo. Ele pega aquela taça, derrama 1, 2, 3. Gente, quando chega na 7ª taça, o anjo não derrama não, ele faz assim, então despejou sobre toda a terra. Deus é santo. O pecado separa o pecado é tão nocivo, que Deus falou: vou resolver, hein? Meu filho, que não tem nada a ver com a história, meu filho vai morrer por vocês, para resolver a questão do pecado. Mas o povo insiste no pecado. Aí o que acontece? Não há nenhuma solução. Mas ele diz assim: ainda que tudo esteja desesperado, tem uma saída. Eu vou buscar um intercessor. Quando Deus fala com você, você pode estar em casa, no carro, no shopping, você pode estar andando. Quando Deus fala com você, acredite, Deus vai fazer você lembrar de alguém. Deus vai tirar a tua distração e vai fazer você concentrar numa situação. Deus, ele não faz juízo sem avisar. Esconderei eu de Abraão, meu amigo, que eu vou fazer? Deus não esconde você. Existe quando a gente fala de intercessão, a gente está falando de algo que entra dentro do mundo espiritual, que penetra no mundo espiritual, que se infiltra no mundo espiritual. Brecha, gente, abre buracos.
Judá ficou sem defesa. Às vezes é isso, é tua esposa que está sem defesa. Tem gente que está acamado, que não tem força para lutar espiritualmente. Está na UTI. Tem gente que está sofrendo tanto dentro de casa. Tem gente que está sofrendo tanto dentro dos relacionamentos. Assim, estão roubando mesmo as energias e a esperança. Essas pessoas estão sem defesa. Naquele dia vocês olharão para as armas do palácio. Tem um palácio em Jerusalém chamado Palácio da Floresta. Aí você olha para ele, você vê a cidade de Davi, que é a cidadela de Davi. E viram a cidade de Davi, tinha muitas brechas no seu muro. Ali Judá, que é a única nação que não tinha se dobrado ainda diante do pecado, começou a pecar. Aí a maneira como o profeta vê aqui, Isaías está olhando, ele sobe no muro, está falando assim, o muro está todo esburacado, o inimigo entra por onde ele quiser. A brecha, ela funciona como uma fissura, como uma rachadura. Você lembra do Tom e do Jerry? Pensa num ratinho endemoniado, aquele Jerry. Gente, ele roubava o queijo da família, ele bebia o leite da família, ele roubava a comida do gato, ele pegava o ferro de passar roupa, enfiava na goela dele, dava com bastão, chamava o cachorro para morder, o pobre do Tom. Gente, e a gente achava que o ratinho era o herói. A gente achava, ele sempre que o Tom ia pegar ele, ele entrava diga, uma brecha, ele entrava num buraquinho. O diabo faz isso. Ele atormenta, ele belisca, ele morde, ele mata, ele rouba, ele é homicida desde o princípio. Por isso, assim diz o Santo Senhor, porquanto rejeitar esta palavra e confiar na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como brecha de um alto muro. Pastor, estou protegido. Tem um buraquinho ali, ó. O rato está entrando por ali. A intercessão, ela tem um caráter de conversar com Deus, de você se encontrar com alguém que tem e você não tem. Deus fala com sonhos. Em Números capítulo 12, Deus, olha, quando eu levanto profetas em Israel, é através de sonhos e visões que eu falo com ele. Deus vai falar com você. Deus falou com Jonas, Jonas, corre para Nínive, o pecado deles foi horrível, vai lá e prega, porque 40 dias, Nínive vai ser subvertida. Ele não quis orar, ele não quis interceder, ele foi embora, ele pegou o caminho contrário. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai te comunicar, algo que esteja perto de você, é algo que vai acontecer no teu bairro, na tua casa, na tua família, entre os teus amigos. Ele comunica, Ele está levantando gente. Gente, você perde o sono do meio da noite, por que você acha que você perde? Todo mundo quer dormir aí de 7, 8 horas por dia. Pastor, eu estou acordando de madrugada. Você não está percebendo que Deus está te acordando? Você já percebeu que o mundo espiritual, maligno, não quer que você ore? Ele não quer que você ore. Ele quer que você distraia. Ele quer que você diga assim, não, agora eu preciso de descanso, agora eu preciso ir no shopping, agora eu preciso cuidar da minha vida. Eu quero sentar e não fazer nada, e não pensar em nada. Eu quero ver o que o mundo tem para me oferecer. O mundo espiritual não quer que você ore, porque a oração desabilita a ação maligna contra as vidas. Você repara que em Efésios capítulo 6, Paulo está costurando uma mensagem para a cidade de Éfeso. Aquela cidade, gente, nós tivemos lá ano passado. Pensa uma cidade idólatra. Até os imperadores romanos tinham templos para ser adorados. Não era só Artemis, a rainha do céu, Diana, a rainha do céu. Não era não, gente. Adriano era o imperador. Pensa num homem ruim, maligno, um feiticeiro, um assassino. Tinha um templo a Adriano. O Estado pagava para você adorar quem? O próprio Estado. Gente, quando Paulo fala sobre Roma, ele fala assim, toma toda a armadura de Deus, toma o capacete, as botas, o escudo, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, a espada do Espírito, vírgula, entenda isso. Você não bota uma armadura para ficar sentado no sofá, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. O sacerdócio da oração é um sacerdócio onde Deus te avisa e Ele te chama. Existe uma mobilização espiritual. Em Daniel capítulo 10, um anjo, se você pegar Daniel capítulo 10, a partir do verso 5, você vai ver o pavor que o profeta tem quando ele vê o anjo. Ele diz que ele desfalece, ele desmaia, os ossos dele tremem. O anjo diz, não tenha medo,
desde o primeiro dia que você começou a orar. Então me disse: não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha para o pastor: Deus ouve você. Deus ouve você. Deus te ouve dentro da tua casa. Gente, entra no teu quarto em secreto, ora em secreto, existe uma recompensa do céu. Deus te recompensará publicamente. Essa é a vocação. Existe uma colisão no mundo espiritual quando você intercede. Tem gente precisando das suas orações. Tem gente que você está vendo que está naufragando. Tem gente que está vendo que está precisando de socorro. Gente, a gente fica pensando só em desgraça. Ore pelo que é bom. Ore por aquilo que Deus pode te dar de melhor. Tem gente que só ora quando está no sufoco. E eu preciso orar mais. Gente, ore agora. Ore pelo já, ore pelo amanhã, ore pelo futuro, ore por aquilo que você vai colher em 2026, não só aquilo que você está precisando colher agora em 2025. Se a gente não se mobilizar, se a gente não abrir, gente, Deus visita a gente, existe um princípio de enfrentamento. Diz também o Senhor: Simão, Simão. Você sabe quem é Simão? É Pedro. Pedro era o apelido, o nome dele era Simão, que vem de Simeão. Era o segundo filho de Israel. Rúben, Simeão, Levi e Judá eram os 4 primeiros. Simeão, ele carrega uma bênção do Senhor, e a mãe dele dá para ele: teu nome vai ser Simão. E aqui Simão se encontra com Deus. Olha, é um discípulo de Jesus, um dos mais achegados, junto com Tiago e João. Eis que Satanás, você está pensando que ele não é abusado? Está pensando que ele não tenta destruir? Em primeiro livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 2,18, ele vai dizer: eu quis, ele plantou a igreja de Tessalônica, debaixo de chicote, debaixo de vara, debaixo de pedrada, debaixo de perseguição. Ele passa por lá de lá, aquela região era chamada de Trácia, é a Grécia antiga, por lá de lá do Mar de Mármara. Ele fala assim: eu quis visitá-los, não só uma vez, mas 2. Porém Satanás se opôs a mim e me impediu. Satanás vai pedir para Deus permissão para cirandar, para esmagar Pedro como trigo. Eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Eu intercedi por você, para você não desistir, para a tua fé não desfalecer. A intercessão, gente, você precisa entender isso, faz parte de um conjunto de guerra. A intercessão é batalha. Você não vai ter vontade de orar. Olha para o pastor, você não tem vontade de nada espiritual quando tua vida é de carnalidade. Você, quando quer um descanso, você quer o quê? Eu quero experimentar o sabor da vida, pastor. Você não quer orar. A carne não quer orar. Ela não quer. Ela quer discutir, ela quer bater boca, ela quer ter razão, ela quer aproveitar, ela quer status, ela quer poder, ela quer prazer, mas ela não quer orar. A tua carne hoje não queria vir à igreja. Hoje. A tua carne quer que você devolva o mal com o mal. A tua carne quer que você esbofeteie aquele que te esbofeteia. A tua carne não quer dar outra face. A tua carne não quer caminhar a segunda milha. É uma batalha, é uma guerra que acontece dentro da gente. Está aqui dentro, ó. É carne lutando contra o espírito. É espírito lutando contra a carne. Para a gente não fazer o que Deus quer. Existe um princípio na intercessão. É o princípio da compaixão, da misericórdia. Agora, pois, gente, pensa um povo que irritou o Senhor. Moisés sobe o monte Sinai. E Deus está falando com ele. O que Deus está contando? É uma maneira muito didática de Deus falar sobre Jesus. Aquele povo não ia entender. Então Deus dá a planta do tabernáculo. É muito interessante. Deus dá 10 mandamentos. Ó, eu vou te dar 10 lições aqui para você fazer, para você não voltar a ser escravo.
Você quer voltar para o Egito? Você ficou 400 anos lá, você quer voltar? Não tem outros deuses. Não faça para ti nenhum ídolo. Tira um dia para você descansar. Não fica trabalhando de sol a sol todo. Um dia é teu. É um sinal da tua liberdade. Não tome o nome de Deus em vão. Não fica dizendo que Deus fez aquilo que você fez. Não fica dizendo que Deus é responsável por aquilo que você é responsável. Você casou errado. Não bota Deus na história. Por que Deus fez isso? Você avançou o sinal. Você vai ser multado e vai perder a habilitação, porque você avançou o sinal. Não tome o nome de Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Não mate. Não se torne um assassino. Não seja desleal. Não adultere. Não minta. Não deseje aquilo que não é teu. Cuidado com aquilo que seus olhos veem. Se você não quiser voltar para o cativeiro, obedeça aqui, Deus pega um quadro e coloca uma moldura. Se você ficar aqui dentro dessa moldura, você vai ser feliz. É isso que Tiago diz no capítulo 1. A lei não salva, mas a lei te faz feliz. Não salva ninguém não. Quem salva é Jesus. Aqui Deus está falando assim, esse povo. Eu fiz 10 milagres. A água se tornou sangue. As rãs entraram na cama do faraó. Eu mandei pedra do céu. Eu fiz fracassar a colheita. Eu trouxe praga sobre o Egito. Eu abri o mar. E ainda assim o povo vai fazer um bezerro de ouro. Agora, pois, sai da minha frente, Moisés. Deixa-me para que o meu fogo se acenda contra ele, contra o povo, e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, o que ele faz? Ele entra no meio. Sabe a mamãe que aparta a briga? Sabe aquele povo do deixa disso? Ele entra entre... Gente, o povo aqui, se Moisés fala assim, então tá bom. Tinha acabado para a nação de Israel. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Então o Senhor desistiu do seu intento. Deus mudou de ideia. Olha para mim, a intercessão faz Deus mudar planos. E Deus não muda, Deus é rocha. Nele não há sombra de variação. Vocês não conseguem ver? Conseguem ver minha sombra aqui? Alguém consegue ver? Onde eu vou, minha sombra vai, não vai? Não vai? Assim é na tua casa, no teu prédio. Está lá o prédio, bate o sol nasce no leste. À medida com que ele vai caminhando, a sombra também vai mudando. A sombra muda, Deus não muda. Deus é uma rocha, a palavra de Deus não volta. Mas aqui ele muda, porque uma pessoa ora. Sai da frente, Moisés, não sai não. O Senhor prometeu que ia cuidar. O Senhor salvou no Egito. Imagina como é que vai ficar a tua fama. Quer dizer que você salva o povo no Egito e mata aqui no deserto? A intercessão se coloca entre o juízo e o pecado. Você lembra quando Arão entra no meio do povo para levar incenso? Gente, o povo tinha feito uma bobagem. Eles estavam sofrendo um juízo. Deus fala assim, levanta uma serpente de bronze. Jesus vai dizer mais tarde, assim como a serpente foi levantada no deserto, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim. Arão pega o incensário e a praga cessa no meio de Israel. A intercessão faz o juízo acabar. Deus dá mais uma chance para ele. Não mata ele agora. Eu sei que ele extrapolou. Eu sei que ele fez o que era mal. Senhor Deus, não condena ele, não deixa condenar. Dá mais uma chance, dá mais um fôlego de vida. Não deixa esse câncer vencer. Não deixa essa enfermidade. Um intercessor, ele faz a diferença entre a condenação e a absolvição. Existe um princípio de recompensa. Jó, no meio daquela confusão, ele tem 3 amigos, que na verdade são 4. Eu sempre disse que parecem os 3 mosqueteiros, que são 3, mas na verdade são 4, né? Porque ainda tem D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, são os 3. Mas fala os 3 mosqueteiros, mas o D'Artagnan está sempre junto. Eu falei, por que não são 4 mosqueteiros? Aqui os 3 amigos de Jó são 4. E aí, quando Jó ora por aqueles amigos, que não tem nada de amigos, eles só colocam mais peso sobre o sofrimento dele. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus, entre aspas, devia estar aqui, mas não sou eu que escrevo a Bíblia, é Deus, amigos.
o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Existe recompensa. Existe, você semeia na oração. Você está pensando que está orando pelos outros, você está orando por você. Você tem essa colheita. Existe um princípio de importunar. Eu gosto muito de Esther capítulo 7. Estava tudo preparado para ela morrer. Ela, esposa do rei. O rei tinha o quê? Lançado fora Vasti. Naquele tempo, era o tempo do governo dos medos e dos persas. Eram dois povos ali, que hoje estão mais ou menos no Irã. Tinha um primeiro-ministro, pensa num bicho ruim, o nome dele é Amã. Odiava os judeus, odiava Mardoqueu, que era tio de Esther, que por sua vez era casada com o rei. Ele prepara uma forca para matar esse homem judeu, mas também prepara um decreto para o rei assinar, e depois que o rei assinou, já era. Ela mesma ia morrer. Aí ela está dentro do palácio, mas tem medo de falar com o rei. É que nem crente, é filho de Deus, e tem medo de falar com o pai. Pastor, ora por mim? É claro que eu oro. Mas o que impede de Deus te ouvir? De verdade. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate a porta vai se abrir. Chuta a porta então. Clama ao Senhor. Bate, bate, bate. Gente, não sou eu que estou dizendo, é Deus. A porta abrir-se-lhe-á. O rei pergunta para ela. O rei perguntou de novo. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, ele será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei. Ela está tão apreensiva de falar que ela vai morrer, que o rei vai assinar um decreto da morte dela. No final ela fala assim, na última palavra, nas duas últimas, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. A noção de intercessão é a noção de importunação, não vou falar com Deus, já falei. Não desista. Não desista. A intercessão é justamente isso. É você não desistir. Daniel orou 21 dias. Muita gente constrói uma ideia de que a oração tem um modelo. Gente, o povo é tão ruim de orar. Quando tem igreja, você fala assim, vamos ajoelhar para orar. Eu já fiz isso algumas vezes aqui na igreja. Você tem que ver a cara de alguns irmãos e irmãs, quando eu falo assim, vamos ajoelhar para orar. Não, se a pessoa não gosta de ajoelhar na igreja, eu fico imaginando dentro de casa. Eu quero que você responda para você mesmo. Há quanto tempo você não ora de joelhos? Há quanto tempo você não se dobra diante do Senhor? Eu sei que você é um bom pai e levanta cedo. Eu sei que você é uma mãe que já acorda, às vezes, atrasada, não dormiu. Não queria tanto dormir 8 horas, dormi 2, dormi 1. Neném vomitou a noite inteira, neném teve febre. Eu sou homem, eu tenho que pagar conta. E o peso das contas está na minha cabeça, eu não consigo enfrentar. Eu fiquei numa noite de insônia. Mas a gente faz bem feito os planos, os projetos, os cálculos. A gente escreve bem. A gente faz tarefas bem feitas, com capricho, com amor. Mas a gente bota Deus para fora. A gente não deixa Deus participar. Quando você não ora, você não deixa Deus participar. Só que Deus ouve. Os 2 anjos chegaram lá, como Deus falou, a Sodoma. Ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Os anjos disseram: não, passaremos a noite na praça. Responderam, mas ele insistiu tanto
tanto com ele, vem para minha casa, vem para minha casa. Insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Deus entra em casa. Deus manda anjos para entrar em casa. Em Hebreus capítulo 13, diz isso. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que sem saber, você acha que Ló sabia que era anjo? Sem saber, alguns acolheram anjos. Tem anjo que visita a gente. Abraão ora, Deus manda os anjos buscar Ló. A igreja ora dentro de casa. Deus, já leu Atos 14? Deus manda um anjo tirar Pedro de dentro da prisão. Daniel ora, Deus manda um anjo vencer um bloqueio espiritual. O príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. E existe de fato uma ação espiritual que acontece dentro de casa. Existe uma visitação espiritual. Para a gente encerrar, olha como é que encerra isso. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Deus lembrou da oração. Deus lembrou da conversa. O assunto de hoje é conversa com Deus, é oração, é intercessão. E tirou Ló do meio da destruição. Deixa Deus entrar na tua casa. Não bloqueie a ação, nem o poder de Deus na sua vida. Não feche a porta. Deixa Deus visitar você. Deus está visitando você, está mandando um anjo. A gente tem falado aqui toda semana. Eu queria muito que você entendesse que essa visão celular, a visão de igreja nas casas, é uma visão absolutamente bíblica para abençoar você. Ali você não só vai receber oração, você vai aprender a orar. Ali você não vai só ouvir a palavra de Deus, você vai compartilhar. Ali você não vai só trazer os amigos para ter comunhão do pão, você vai ter a comunhão de Deus. Deus ouve, Deus te ouve, Deus se lembra. Existem respostas de Deus quando a gente conversa com Ele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé, vamos encerrar orando. Deus falou com você essa manhã? Sim ou não? Deus falou com você? Levante sua mão e diga: Deus falou. Gente, como é que Deus tem falado comigo dentro de casa? A gente acha que Deus tem preferidos, escolhidos. Você é filho, querido, você é filha. Deus ouve a tua voz. Deus ouve a minha voz. A gente tem que jogar fora essa timidez. Abre tua boca. A gente às vezes é batista demais, presbiteriano demais, assembleano demais, e filho de menos. A gente tem um crédito de religião e tem um déficit de filiação. Às vezes Deus é o nosso Deus, mas não é nosso Pai. A gente não consegue chamar Deus de Pai. Deus é teu Pai. Você sempre vai ouvir isso de mim. Mas Ele não é igual ao teu Pai. Não existe Pai perfeito. O meu pai não foi perfeito. Eu não sou um pai perfeito. E meu filho não será um pai perfeito. E o meu neto também. O único perfeito é Deus. E Ele quer ser chamado de Pai. Não existe nada que vai bloquear, a não ser você mesmo. Feche seus olhos, eu vou orar. Pai querido, essa palavra é tua, não é minha não. Essa palavra é vida eterna. Essa palavra é viva e eficaz. O Senhor falou com toda a tua igreja que está aqui presente e aqueles que estão ouvindo a gente. Essa palavra, Pai, a gente está orando aqui para frutificar no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Fica com teus olhos fechados. Número 1, você quer ser visitado por Deus? Se você entende que Deus visita casas, famílias e pessoas, como visitou Abraão com os anjos, levante sua mão e diga: eu creio e quero esse Deus na minha vida. Diga: eu quero uma visitação real. Diga isso: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Segundo lugar,
Tem gente sofrendo. Deus está te avisando. Você quer ouvir Deus? Você quer ver Deus? Você quer sonhar com Deus? Mas Deus quer levantar homens e mulheres na brecha, que levantem os muros. Eu sei que tem coisas que o dinheiro pode comprar. Eu sei disso. Eu sei que tem tarefas que a gente pode realizar. Eu sei que tem lições que a gente pode ensinar. Mas existem ações que só Deus pode fazer. É aí que você entra. É quando tudo falha. Existe a mão do Senhor. Existe o poder de Deus. Que se você quer se levantar na brecha, levante sua mão, diga: eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que têm famílias, que têm filhos, que têm amores, que tem gente que você ama, gente que precisa de ajuda, gente que te detesta, mas você quer orar por ele. Deus abençoe todos vocês. Por último, você quer uma resposta? Eu preciso de uma resposta. Eu quero falar com Deus. Eu quero conhecer esse Deus que responde. Se você quer isso, levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar aqui enquanto o louvor canta. Todos vocês que levantaram as mãos, pode olhar para mim aqui. Pergunta assim para quem está do seu lado: você ora por mim? Pergunta para ele. Você intercede por mim? Pergunta para ele, pergunta para ela. Fala: vamos orar juntos. Vamos proteger, vamos levantar a defesa. Pergunte. Vamos trazer a salvação. Pergunte. Fala: você ora comigo agora? Então saiam do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar. Vamos cantar. Pega na mão dessa pessoa, vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos levantar o clamor. No nome de Jesus, Senhor Deus, que nós te chamamos de Pai. O Senhor é Pai que está nos céus, mas os teus olhos estão sobre toda a face da terra. O Senhor se mostra forte, o Senhor se mostra justo. Nós hoje, Pai, entramos na brecha, nós tapamos os buracos das invasões espirituais. Nós anulamos toda palavra de condenação, de julgamento. Nós retiramos toda a influência perversa. Nós pedimos misericórdia ao Senhor Deus. Nós pedimos mais uma chance. Nós pedimos que a vida seja mudada, que a história seja transformada. Nós pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Nós levantamos aqui guerreiros, valentes, homens e mulheres, que vão erguer suas mãos, que vão clamar pela ação do Senhor, que vão receber resposta do Senhor através dos seus anjos. Deus, só tem milícias de exércitos. O teu filho Jesus, ele disse isso: eu não pediria a meu Pai, e ele não mandaria 12 legiões de anjos. Senhor Deus, à tua disposição existem miríades de miríades, milhares de milhares. Dá ordem aos teus anjos, tira dos calabouços,
tira dos cativeiros, tira das enfermidades, tira das loucuras, das perdições. Senhor Deus, favorece o teu povo. Nós clamamos pelo favor do Senhor, nós oramos pelo perdão do Senhor, nós oramos pela bênção do Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos, vem visitar as casas. Senhor Deus, traz teus anjos para dentro de casa. Nós queremos te hospedar, nós queremos ser hospitaleiros, Senhor Deus. Como Ló recebeu anjos, como Abraão recebeu ao Senhor e seus anjos. Deus, faz algo que a gente nunca viu. Promove, Senhor Deus, algo que a gente nunca experimentou. Nós não queremos apenas te ouvir, nós não queremos apenas ouvir histórias, Senhor Deus. Nós queremos te ver, nós queremos ser visitados, nós queremos reconhecer: Deus me visitou, Deus me tirou da perdição, Deus me salvou, Deus me beneficiou, Deus me curou, Deus me recompensou com o dobro. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração essa manhã. A nossa casa é tua, a nossa vida é tua, o nosso coração é teu, e a gente quer se encontrar contigo. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.